Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Saulo Stan e eu quero compartilhar aqui com você um pouco sobre escatologia. Eu quero falar sobre a igreja e os últimos dias. Qual deve ser a, a relação? Qual é a relação da igreja e os últimos dias? Qual deve ser o comportamento da igreja nos últimos dias? Isso é algo de extrema importância para nós que cremos na palavra do Senhor, que acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que o Senhor Jesus Cristo há de voltar para, em breve, fazer cumprir as profecias relacionadas à igreja do Senhor, relacionada ao tempo do fim, aquilo que ele mesmo tem. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que nós precisamos compreender o sentido, né, da palavra últimos dias nas Escrituras. Nem sempre essa expressão ela está associada à igreja. Às vezes, ela tem aplicações diferentes e a gente precisa compreender qual deve ser a real aplicação da expressão últimos dias. Primeira coisa, últimos dias, fim dos tempos, última hora, são palavras que são utilizadas de forma intercambiável para falar da mesma coisa relacionada ao fim dos tempos. Só o contexto é que vai determinar a que se refere os últimos dias. Então, para entendermos a expressão últimos dias, nós temos que ver as diversas aplicações nas escrituras dessa expressão. Primeira coisa, essa expressão últimos dias nas escrituras sagradas não tem sempre a mesma conotação. E precisamos entender o contexto para entender nesse contexto a que ela se refere, né? Para então compreendendo a que se refere a palavra, a expressão últimos dias. Então nós temos, número 1, últimos dias pode ser entendido nas Escrituras como uma referência a algo que ocorreu recentemente. Olha só, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim, ó, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Então, o que o texto está dizendo é que Deus falou antigamente muito, mas agora, recentemente, nos falou por meio do Filho. Então, essa expressão últimos dias aqui de Hebreus refere-se a algo recente, tá bom? Nós temos também a expressão últimos dias, que pode ser entendida como um aspecto futuro, escatológico, né? Do fim dos tempos. Olha só, Isaías 2, verso 2, falando aqui do reino do Senhor, diz assim, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros e correrão a ele todas as nações. Então, Isaías 2, verso 2, fala sobre esses últimos dias, associando aí ao período do governo do Messias aqui na Terra. Nós temos também, irmãos, a expressão últimos dias num contexto relacionado a algo contínuo, algo que era para aquelas pessoas que estavam recebendo a mensagem, mas é algo que refere-se à igreja na presente era. E aqui sim nós temos a expressão últimos dias sendo aplicada para a igreja. Está em 2 Timóteo 3, do verso 1 ao 9. Paulo diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis. E ele vai explicar por que os tempos seriam difíceis nesses últimos dias. Aí diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, né, cruéis, sem amor para com os bons, né, são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, Paulo fala, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres ou mulherinhas nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistem a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos.
de entendimento reprobos quanto à fé. Não, aí Paulo diz assim: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto a sua insensatez, como também o foi daqueles. Então, veja que Paulo está falando aqui ao jovem pastor Timóteo de característica dos últimos dias que envolveria o aumento do engano, do falso ensino e da iniquidade, de pessoas praticando isso. E Paulo usa exemplos de pessoas do Antigo Testamento, James e Jambres, que resistiram a Moisés. Paulo menciona isso, e Paulo diz o seguinte, que essas pessoas, elas não irão avante, né? Janes e Jambres não irão avante. Aí Paulo fala assim, dentre os quais tem pessoas também que penetram em casas de menininhas sobrecarregadas de pecados, pessoas que aprendem sempre, mas que jamais chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então, essa expressão está sendo aplicada para a presente era, e eu falo de uma forma contínua, né? Para a igreja, ali que Timóteo era pastor, mas também para a igreja do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. Então, esse é um sentido da expressão últimos dias sendo aplicada para a igreja. Nós vemos também essa expressão sendo aplicada para a igreja no sentido de um cumprimento de uma profecia que está por exemplo, Joel 2, verso 28, fala da descida do Espírito Santo. Atos 2, Pedro interpreta a descida do Espírito Santo como uma menção aos últimos dias. Vale salientar que na profecia original, lá em Joel, não tem a expressão últimos dias. Ela foi acrescentada por Pedro. Na verdade, Lucas que registra isso, né? Mas é a fala de Pedro. E eles podiam fazer isso porque eles eram apóstolos, estavam dentro do contexto de autoridade apostólica para entender e interpretar a palavra do Senhor nesse contexto. Tá bom? Então, ali, últimos dias está associada à descida do Espírito Santo naquele contexto, ali em Atos. E ainda aguarda um aspecto futuro também, Atos 2, né? Temos também a expressão últimos dias como uma alusão ao juízo vindouro. Tiago 5, verso 3 diz assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo, a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Então aqui ele usa essa expressão últimos dias como uma menção a algo relacionado ao juízo vindouro. Então, essa expressão nas Escrituras, ela nem sempre deve ser utilizada. Sempre últimos dias está associada à igreja. Nos últimos dias o amor de muitos vai esfriar. Isso é uma menção à igreja. Não, Mateus 24, quando fala sobre isso, não está se referindo à igreja, está se referindo ao contexto tribulacional, que vai ser um período de grande esfriamento no geral e que vai trazer muita destruição para as pessoas. Então, qual deve ser o nosso comportamento como igreja do Senhor? Paulo diz que nós, escrevendo ao jovem pastor Tito, nós devemos viver uma vida santa, sensata, aguardando a bem-aventurada manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O autor aos Hebreus também diz que nós devemos congregar, quanto mais vede que o dia se aproxima. Então, nós devemos estar sempre presentes na nossa congregação. Um outro comportamento também, nós precisamos viver uma vida de santificação, pois a Bíblia fala que aquele que vem virá e não tardará. Nós precisamos viver uma vida de santidade, nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. Esse deve ser o comportamento da igreja em relação aos últimos dias. Temos que pregar urgentemente o Evangelho, andar em amor, servir na igreja local, fazer com que Deus, que a graça de Deus se manifeste através de nós para que pessoas sejam alcançadas. Então, que você fique com essa palavra e que esse entendimento dos últimos dias possa alcançar a sua vida para viver uma vida intensa servindo ao Senhor. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.